Para nós entendermos a obra missionária, nós precisamos entender o conceito de reino de Deus nas Escrituras. Primeiro, nunca teve um dia que Deus não reinou. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é o Criador e o sustentador da criação, e Ele é juiz sobre a sua criação. Quer as pessoas saibam que Ele existe ou não existe, que Ele é juiz ou não é juiz, independe do conhecimento humano. Deus é Criador, sustentador e juiz sobre a sua criação. Nesse sentido, nunca teve um dia que Deus não reinou, Deus sempre reina, Ele reina até mesmo sobre o mal, segundo os seus planos e os seus propósitos. Mas é verdade também que esse Deus que sempre reinou de maneira soberana, começou aos poucos a falar que Ele implantaria ou começaria um processo de implantação de um reino com a vinda do Messias. Então, na primeira vinda de Jesus, iniciou-se o processo de implantação de um reino desse Deus que sempre reinou de maneira soberana. O Senhor revelou que com a vinda de Jesus, Ele anunciaria a chegada de um reino que cresceria como uma semente de mostarda. Ele começaria bem pequeno, especificamente mais com 12 pessoas, 11 pessoas, mais íntimas de Jesus, mais outros discípulos da Galileia, ali no cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo, 120 pessoas, mas esse reino cresceria até atingir a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, inicia-se o processo de implantação do reino. Na segunda vinda de Jesus, nós temos a plenitude do reino. O que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus? O reino cresce pela obra missionária da igreja. Bom, isso deveria chamar a sua atenção, porque Deus começa muito bem com Jesus, termina muito bem com Jesus, e no meio disso tudo Ele usa a gente, mas logo a gente que Ele vai usar. Parece que esse plano não vai dar certo, mas dá certo. O Senhor foi indicando tudo isso que eu acabei de falar pelos profetas ao longo da história. Primeiro Ele indicou que esse reino seria da tribo de Judá, quando Jacó, abençoando seus filhos, disse o cetro de domínio, de poder, de autoridade, esse bastão que os reis tinham como símbolo de poder, de autoridade, não se arredará de Judá. Então assim o Senhor já indicava que de Judá teria um rei, teria um reino, porque o cetro de autoridade, de poder e de domínio não se arredaria de Judá. Então o Senhor foi mais específico num certo dia, falando com Davi. Eu só estou falando as palavras de Deus e não o contexto porque Deus falou, quando Ele falou, mas num determinado dia Deus falou assim para Davi, e é muito interessante. Ele disse: Davi, depois de ti farei levantar o teu descendente. Eu estabelecerei o seu reino e o seu trono para sempre. O Senhor falou em 2 Samuel 7,12, farei levantar depois de ti o teu descendente. Presta bem atenção. O Senhor não falou os teus descendentes, não é plural. O Senhor não falou as tuas descendentes. O Senhor falou o teu descendente. Davi teve muitos descendentes que foram reis, mas somente um teve um trono estabelecido para todos sempre, porque diferente de Salomão, diferente de Ezequias, diferente de Josias,
Jesus já existia, ele era pré-existente e ele se tornou homem em Maria, como prometido pelo Senhor nas Escrituras. Ele se tornou homem para que tivesse salvação para nós e perdão dos nossos pecados. Então ele não passou a existir com a concepção, ele já existia, ele já era eterno. Quando ele se tornasse homem, ele viria para estabelecer esse reino, esse processo de estabelecimento do reino, que cresce pela obra missionária da igreja e que tem a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Então, quando o Senhor falou com Davi, ele tinha especificamente Jesus em mente. Farei levantar depois de ti o teu descendente, é um descendente só. Estabelecerei o seu reino, o seu trono para sempre. Olha, já disse muito aí, se nós lermos a Bíblia prestando atenção, já disse muito aí. Se ele vai ter um reino para sempre, está implícito que ele é eterno. Ele não é igual Salomão, ele não é igual Ezequias, ele não é igual Josias, ele não é igual Uzias. Ele, por ser eterno, ao iniciar um processo de estabelecimento de reino, ele faria para todo sempre, porque ele é eterno. Bom, isso está implícito, mas para que não haja nenhuma dúvida, então o Senhor falou de maneira ainda mais específica. Num dado momento, o Senhor falou pelo profeta Isaías, ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Presta bem atenção, de novo, singular, masculino. Deus está anunciando que haverá um homem na história. Deus está anunciando que uma das pessoas da Trindade, que é eterno, que é Deus, se tornará homem. Num determinado momento, Deus disse que ele seria homem, nascido milagrosamente de uma virgem. E ele seria Emanuel, Deus conosco, porque ele é Deus, ele é o Senhor. Então o Senhor já disse que ele viria da tribo de Judá, ele viria da família de Davi, ele é eterno para estabelecer um reino eterno, o seu trono, o cetro de autoridade, domínio e poder está com ele para todo sempre. Então Deus foi mais específico. Um menino nascerá, um filho se nos dará, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Senhor estava ao longo da história falando de uma pessoa singular. Deus falava de uma das pessoas da Trindade. Deus falava da encarnação do seu eterno Filho. Deus foi indicando que ele seria judeu, da tribo de Judá, da família de Davi, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, se tornaria homem para iniciar o processo de implantação de um reino eterno, porque ele é eterno, ele é o Senhor, o cetro de domínio, autoridade e poder está com ele. O Senhor foi ainda mais específico, quando num dado momento, só fazendo alusão e não lendo tudo, o Senhor até indicou que ele nasceria nos dias do Império Romano. Nas profecias de 70 semanas de Daniel, o Senhor disse que haveria 62 semanas, depois mais 7 semanas, 69 semanas de 7 dias, então o ungido do Senhor seria morto. A partir do momento que saísse a ordem de restauração de Jerusalém, passaria-se então 69 semanas, vezes 7, tantos centenas aí de anos, e o Messias morreria exatamente nos dias do Império Romano. Se ele morreria exatamente nos dias do Império Romano, e dava para prever exatamente a época em que ele estaria morto, para estar morto, ele teria que nascer primeiro.
Ele teria que ter sido concebido, teria que ter crescido, e por isso que pessoas atentas às Escrituras, como os magos do Oriente, Simeão, no capítulo 2 de Lucas, estavam orando, esperando o nascimento do Messias, porque havia uma ideia a partir das 70 semanas de Daniel, quando que ele nasceria. Mas o Senhor também disse isso em uma outra ocasião. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com uma estátua de 27 metros. A cabeça dessa estátua era de ouro, o tórax e os braços eram de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e de barro. Nabucodonosor, que não era servo de Deus, percebeu que o sonho era uma coisa sobrenatural e acordou muito perturbado. Ele chamou os sábios do seu reino, entre eles muitos feiticeiros que invocavam as trevas, e disse assim: eu quero a interpretação do sonho que eu tive. Mas para eu saber que vocês interpretaram certo mesmo, para eu saber que vocês são bons mesmo, eu não vou contar o sonho para ninguém. Se você é bom, você me conta o sonho e você me dá a interpretação. E tem um detalhe: se nenhum dos sábios fizer isso, eu vou matar todos vocês. E os sábios morreram de medo. Daniel não estava na reunião. Daniel ficou sabendo. Ele foi até Nabucodonosor e pediu uns dias para orar e jejuar. E junto com seus amigos ele orou e jejuou, e Deus revelou o sonho exatamente e a interpretação. Daniel foi na frente de Nabucodonosor e disse assim: rei, eu sei que sonho que o senhor teve, eu sei qual é a interpretação. O senhor sonhou com uma estátua de 27 metros, com tais e tais características, e esta é a revelação. A cabeça de ouro representa o império da Babilônia, representa você, rei Nabucodonosor. O tórax de prata e os braços de prata representam o império que vai vencer a Babilônia e será o próximo império da antiguidade, composto de dois povos, o império dos medos persas, que começou com o rei Ciro. Depois deste império, haverá um terceiro reino, um terceiro império, que vencerá esse segundo império. Na história foi Alexandre o Grande com o Império Grego. Depois desse terceiro império, haverá um quarto império, representado pelas pernas de ferro, os pés de ferro e também de barro. Esse será um quarto reino depois de Nabucodonosor. Mas este foi na história depois do Império Grego, o Império Romano. Nos dias do quarto império, portanto do Império Romano, uma pedra cortada sem mãos, não é obra de ser humano, é obra de Deus, do céu para a terra, veio uma pedra do céu para a terra, esmaga os pés da estátua, a estátua cai no chão e ela é transformada em pó. E Daniel disse assim: nos dias do quarto reino, Deus enviará uma pedra do céu para a terra. Deus enviará o seu Filho do céu para a terra. Ele é a pedra angular, singular, sem Ele não tem perdão de pecados e não tem salvação. E quando Ele vier e quando Ele chegar, Deus começará através dele um processo de implantação de reino. Lembra, nunca teve um dia que Deus não reinou. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é o juiz da criação. Mas nos dias do Império Romano, Ele iniciaria um reino, querendo dizer com isso que as pessoas que não tinham Deus poderiam ter Deus, as pessoas que não eram salvas poderiam ser salvas pela obra redentora do seu Filho, que viria nos dias do Império Romano, proclamando: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos, vocês podem sair das trevas para a luz,
arrependei-vos. Vocês podem sair da morte para a vida, vocês podem sair da falta de salvação para a salvação através da obra redentora, salvadora, libertadora contra o pecado, o diabo e a morte, que só Jesus pode fazer, iniciando nos dias do quarto reino, a partir de Nabucodonosor, como Deus revelou. Eu creio que é importante ler essa passagem. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia, Bíblia Daniel 2. A pedra cortada sem mãos, Daniel 2, verso 34, ela vem, ela esmaga a estátua. Final do verso 35, Daniel 2:35, no final, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Essa pedra que é Jesus, e não fecha a Bíblia, essa pedra que é Jesus, sem Ele não tem fundamento de salvação, sem Ele não tem libertação do pecado, do diabo e da morte. Essa pedra que é Jesus vai encher toda a terra. O seu reino que começou como a semente de mostarda vai crescer e vai encher toda a terra. Esse reino que começa pequenininho e vai crescendo pela obra missionária da igreja, conforme pessoas saem das trevas para a luz, sai da falta de salvação para a salvação, vai encher toda a terra, vai incluir todos os povos, todas as nações. Então, na segunda vinda de Jesus, este reino terá a sua plenitude. Daniel 2:44 é muito importante ler. Mas nos dias destes reis, os reis do Império Romano, você lembra que o Império Romano teve muitos Césares. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará para outro povo. Esmiuçará e consumará todos esses reinos, mas Ele mesmo subsistirá para sempre. O Senhor disse que um rei viria da tribo de Judá, da família de Davi, para estabelecer um trono eterno, um reino eterno, porque Ele é eterno. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Então o Senhor ainda especificou que seria nos dias do Império Romano. Por isso que nós podemos ler, não precisa abrir, eu vou só citar. Por isso que quando Jesus começa a pregar na Galileia, na verdade, ele teve também ministério inicial na Judeia. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, para entrar no reino de Deus, do Deus que é santo, nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que todos os judeus, todos de todos os povos, todos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que através da morte vicária, substitutiva de Jesus, nós somos perdoados e nos tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós saímos das trevas para a luz através da obra de Jesus. Por isso Jesus disse: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Nas palavras de Isaías, ele foi traspassado, ele foi crucificado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando Jesus chegou, nos dias do quarto reino após Nabucodonosor, Deus iniciou o processo de implantar o seu reino. O seu reino nesse sentido, de quem estava nas trevas, agora pode estar debaixo do senhorio do Deus, que é Rei, Senhor, Juiz, Criador e sustentador da sua criação.
Sem Jesus não tem como ter relacionamento com Deus. Sem Jesus não tem perdão. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não sai desse senhorio do diabo. O mundo jaz no maligno, desse senhorio do diabo por causa do pecado. Mas com Jesus nós temos agora outro Senhor. Não é mais a morte, não é mais o pecado, não é mais o diabo. Agora é o Deus que é Rei e Senhor nos céus e na terra. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Vocês não precisam estar debaixo da autoridade do pecado, do diabo e da morte. Vocês podem ser perdoados, salvos e servir o Deus vivo, o Deus eterno, que é Senhor, sustentador, criador e sustentador da sua criação e juiz sobre a mesma. Mesmo quando os homens dizem que Ele não existe, que Ele não faz nada, que Ele não manda nada, Ele continua Rei, Senhor e juiz da sua criação. Em Jesus podemos sair do domínio da morte, do pecado e do diabo e ter Deus em nossas vidas, sermos salvos, mudados e transformados. O Senhor Jesus, que contou muitas parábolas do reino, uma delas Ele disse: mas esse reino que começa nos dias do Império Romano, é como uma semente de mostarda. Começa pequenininho, pequenininho, com um punhado de judeus da Galileia. Mas ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai crescer, e ele vai envolver pessoas salvas de todas as culturas. Jesus falou isso muitas vezes, falou isso diversas vezes, de várias maneiras. Numa ocasião ele disse, logo após atender o centurião romano, ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente. É a mesma coisa que dizer, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os cantos, de todas as etnias, de todas as raças. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, serão salvos, estarão na plenitude do reino de Deus, assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, serão tão servos de Deus como Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor Jesus profetizou a salvação de pessoas de todas as nações. Ele não só profetizou uma vez, muitas vezes, várias vezes, e não só o Senhor nos seus dias, mas o Senhor, através dos profetas, anunciou que a salvação dele chegaria até os confins da terra. Assim como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor vai encher toda a terra. O conhecimento de Deus enchará toda a terra. Haverá pessoas salvas de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações, num processo contínuo de anunciar Jesus e de proclamar Jesus. Ele veio, ele iniciou o reino, implantou o reino, nesse sentido que podemos sair das trevas para a luz, estar debaixo do senhorio de Deus. Mas ele disse, vai começar pequenininho. Ele também disse, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. Esse reino cresce através da obra missionária da igreja, e esse reino terá a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Apocalipse 11, verso 15, quando se cumprirá uma parte da revelação que Deus deu para Nabucodonosor, mas interpretado pelo profeta Daniel. A pedra esmagará todos os reinos dessa terra. O reino de Deus terá a sua plenitude. O mundo que jaz no maligno passará, e o reino de Deus terá a sua plenitude, como profetizado em Daniel 2. Apocalipse 11, 15, falando da plenitude do reino de Deus, logo após a sétima trombeta, diz assim:
o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo, todos os reinos do mundo, todos os reinos, o reino de ouro, de prata, de bronze, de ferro, ao longo da história, todos os reinos, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. A palavra do Senhor disse que o Deus que sempre reinou e nunca deixou de ser Senhor de nada, iniciaria nos dias do Império Romano um reino com a vinda do Messias. Viria da tribo de Judá, da família de Davi, de uma virgem, em Belém da Judeia, a encarnação do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. E Ele implementaria um reino, Ele anunciaria um reino, as pessoas poderiam sair do domínio do pecado, do diabo e da morte, e estarem no reino de Deus. E esse reino que inicia com Ele, essa possibilidade de salvação, saindo das trevas para a luz, do senhorio de Satanás para Deus, que começa com Ele, por causa dEle, da obra redentora dEle, terá a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, Ele iniciou o processo de salvação, para que as pessoas de todas as nações pudessem conhecer o Deus vivo, mas o reino só terá a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. O que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus? O reino de Deus cresce através da obra missionária da igreja. Confesso para você que enquanto eu meditava nos textos bíblicos e considerava isso tudo, eu falei: Senhor, o Senhor deve estar brincando, porque o Senhor começou com Jesus, Ele é perfeito. O Senhor vai terminar com Jesus, Ele é perfeito. Mas entre a primeira vinda e a segunda vinda, o Senhor usa a gente. O Senhor usa a sua igreja. Jesus não aprendeu outra língua enquanto estava na terra, além do aramaico. E o Senhor colocou a sua igreja para aprender todas as línguas do mundo, para morar em todos os lugares do mundo, para pregar e para evangelizar em todos os lugares do mundo. O Senhor deixou um pedaço bem grande da tarefa para a sua igreja, bem a sua igreja que somos nós. Bem menores do que Jesus, bem perfeitos, pecadores salvos pela graça. O Senhor parece que está de brincadeira. Mas eu posso dizer para você que vai dar certo. A obra de Deus através da igreja vai dar certo. Ela vai dar certo, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele é o Senhor. Ele vai dar certo porque Ele está vivo, vai dar certo porque Ele é o Senhor, vai dar certo porque Ele é poderoso, vai dar certo porque Deus cumpre a sua palavra e as suas promessas. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não abandonou a igreja, Ele está edificando a igreja. Se eu tenho um conselho bom para dizer, irmão, não fale mal da igreja. Você está arrumando a encrenca, porque o cabeça da igreja é Jesus e Ele é o Senhor. Se a igreja tem problema, deixa que Jesus santifique a sua igreja. A palavra de Deus diz que Deus disciplina os filhos que ama. E se Ele não disciplinasse, Ele não seria um Deus de amor. Se Ele ama, Ele disciplina, Ele corrige, Ele resolve. Não é a gente que vai disciplinar a igreja, não é a gente que vai menosprezar a igreja. Deixa que o Senhor da igreja lida com o seu povo, com a sua igreja, mas vai dar certo. Vai dar certo porque Ele disse: eu vou edificar a minha igreja, eu vou santificar a igreja com o Espírito Santo. Eu vou rogar ao meu Pai que vai derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Vai dar certo. Tem dia que a gente acha que não vai dar certo. Sábado de manhã, amanhã, você vai poder dormir até mais tarde.
vai dar uma preguiça na hora de levantar, o cabelo todo bagunçado. Se você não escovar o dente, talvez está com mau hálito. Você olha para você mesmo e fala, não vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo por causa de Jesus. Ele edifica a igreja. Ele prometeu estar sempre conosco. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Edificarei a minha igreja, rogarei ao Pai, Ele vai derramar o Espírito. E João Batista disse que Ele batiza a igreja com o Espírito Santo, então vai dar certo. Se você ler a parábola do semeador, a gente sempre lê a parábola do semeador de maneira exclusiva, né? Esse ouviu, o diabo arrebatou, e a semente à beira do caminho se perdeu. Teve um dia na vida que eu e você fomos semente à beira do caminho. Quem nunca, ao se converter, não teve uma enxurrada de dúvidas na cabeça? Eu resolvi isso lendo muitos livros evangélicos, é uma longa história. Mas aí eu deixei de ser semente à beira do caminho, eu fui semente de solo rochoso, eu não tinha profundidade. Mas quem se converte já tem profundidade. Quem? Nesses últimos anos eu tenho pregado muito nos evangelhos, livro de Atos. Quantas vezes Pedro faz pergunta bem boba? São 3 anos para Pedro virar o apóstolo de Cristo que ele virou, impactado pela ressurreição de Cristo, impactado pela vinda do Espírito, e depois de 3 anos de ensino, ele não teve raiz rápido. Mateus 16, ele nem sabia que o Messias tinha que sofrer. Todos nós um dia fomos semente de solo rochoso, Pedro também foi. Mas nós passamos essa fase. Só de eu estar lendo esse monte de passagem bíblica aqui, eu já passei essa fase. Mas quem um dia não foi semente sufocada pelos espinhos, que são fascínio da riqueza, mas um dia eu passei essa fase também, entreguei minha vida para o ministério. Se eu for um pastor certinho, eu vou ter as minhas despesas supridas, mas eu não deveria ficar ricão. Eu já passei essa fase aí também. Eu não estou sufocado pelo fascínio da riqueza. E eu devo ter me tornado uma semente que dá fruto. Vocês vão dizer se eu dou fruto, se eu não dou fruto. Eu devo ter me tornado. O que eu quero dizer com isso, irmão, eu dei certo, eu estou dando certo. Sabe por que eu dei certo? Tinha uma igreja que evangelizava, que acompanhava, que pastoreava e que discipulava. Eu estou dando certo. Agora eu estou ajudando outras pessoas a darem certo. Evangelizando, pastoreando, acompanhando e discipulando. Vai dar certo. Deu certo na minha vida. Eu deixei de ser aquela semente sem raiz, com dúvida, sufocada, para me tornar um pastor que está dando fruto. Eu dei certo. E você está dando certo. Porque geralmente crente falta em conferência missionária. Se você está aqui, você já está acima da média. Você está dando certo, irmão. Vai dar certo. Livro de Apocalipse, capítulo 5. João chorava porque não havia ninguém que era digno de abrir o livro dos selos, que é a sucessão de juízos, até que o reino de Deus tenha a sua plenitude. Até não sei por que ele chorava, porque ele andou 3 anos com Jesus, já dava para desconfiar quem que abria esse livro. Mas João não desconfiou, ficou chorando. Um dos anciãos falou para ele assim: para de chorar. O leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, aquele que foi prometido pelo Senhor, que viria da tribo de Judá, da família de Davi, de uma virgem em Belém da Judeia, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é digno de abrir o livro, ele venceu, ele está vivo, ele é o Senhor. Aí João olhou assim e viu o cordeiro como tendo sido morto. Os anciãos já estavam todos prostrados. Ele pegou o livro e eles começaram a cantar:
Apocalipse 5:9. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos. Apocalipse 5:9. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vai dar certo! Jesus morreu, venceu, está vivo. Ele chama a igreja, Ele capacita a igreja, e vai ter diante dEle pessoas de todas as tribos, povo, línguas e nação, e por Ele, por causa dEle, verso 10, são constituídos reino e sacerdote. Vai dar certo. Apocalipse, capítulo 5, nos dias de João, era futuro. Nos nossos dias, possivelmente a cena de Apocalipse 5 é passado. Possivelmente Jesus já abriu 1, 2, 3 selos aí, não sei quantos selos ele já abriu. Não me parece que ele está para abrir o primeiro selo. Me parece que os dias são muito maus, ele vem abrindo selos e nós caminhamos para em algum momento nós termos a plenitude do reino de Deus. Se nos dias de João era passado, possivelmente nos nossos dias os anciãos já fizeram isso. Mas não parou aí não. O verso 11 diz, Apocalipse 5:11, que ele ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, também os 4 seres viventes e os 24 anciãos, e o número dos anjos eram milhões e milhões e milhares e milhares. O que você acha que os anjos fizeram? Verso 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Vai dar certo. O reino de Deus vai ter a sua plenitude com pessoas de todos os povos e todas as nações. Então vai chegar a nossa vez. Nossa vez é futuro. Ainda não morremos, ainda os nossos corpos mortais não viraram celestiais, ainda não houve o arrebatamento da igreja, mas num dado momento lá no futuro, nós também vai ser a nossa vez. Eu acho que os anciãos já entoaram o cântico, eu acho. Acho que os anjos já, os milhões de anjos já proclamaram, mas vai chegar a nossa vez. Apocalipse 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9, Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, verso 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vai dar certo. A expansão do reino de Deus pela obra missionária vai dar certo. Um dia todos os salvos de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, também do Mali, também do Brasil, também de Jundiaí, nós vamos falar: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós estamos aqui na eternidade, na plenitude do reino de Deus, por causa do Cordeiro. A palavra de Deus diz que só tem salvação em Jesus. E às vezes eu fico abismado que ao longo da história teve chamados crentes, vamos dizer assim, que começaram a proclamar possibilidade de salvação sem Jesus. E eu costumo dizer para essas pessoas, se elas entrarem no meu caminho: você já leu o livro de Apocalipse? Apesar que só tem salvação em Jesus desde o Velho Testamento, não é? Ele é pré-anunciado inúmeras vezes. Salvação, justiça virá através dele, reino de Deus através dele. A Bíblia é bem clara através dos profetas, através de Jesus também. Ele disse: crê em mim, me receba, eu te dou vida eterna. Ele nada disse: guarda o sábado, eu te dou vida eterna. Seja circuncidado, eu te dou vida eterna. Se torne judeu, eu te dou vida eterna.
cumpra a dieta alimentar de Moisés, eu te dou de vida eterna. Porque se fosse assim, tudo isso que eu disse seriam meios de salvação. Ele diz, creia em mim, eu te dou vida eterna. Eu te dou vida eterna porque o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Na última ceia ele pegou o pão e falou, esse é o meu corpo oferecido por vós. Ele pegou o vinho e disse, é o sangue derramado por vós. Crê em mim, me receba, eu perdoo os seus pecados, eu te dou vida eterna. Ele é o único caminho para Deus. É Ele que liberta do pecado, do diabo e da morte. É Ele que iniciou esse processo de reino de Deus, no sentido que as pessoas saem das trevas para a luz, para o senhorio do Deus verdadeiro, e esse reino terá plenitude na vinda dEle. Enquanto isso cresce pela obra missionária da igreja, a igreja parece que tem muito problema, parece que não vai dar certo, tem hora que ela está dando muito fruto, ela fica orgulhosa, Deus deixa cair no chão, às vezes está sem força, não tem fé, nem para orar e clamar. Jesus vai lá e levanta, porque Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te levantei sem fé mesmo, para você saber que é pela graça. Você não tinha, dessa vez você não tinha, de vez em quando você tem até força de clamar, dessa vez você não tinha. Estava arrebentado, sem força nenhuma, depressão, levantei assim mesmo. Porque Deus é fiel a si mesmo. Quando Ele jura por Ele mesmo. Por isso Ele cumpre as suas promessas. Vai dar certo. Livro de Apocalipse diz que vai dar certo. O que vocês estão fazendo aqui hoje à noite, ao longo desses dias? Vocês estão alinhando a vida de vocês e o propósito dessa igreja com a revelação histórica de Deus. É isso que vocês estão fazendo. Talvez se vocês fizessem outras coisas, vocês tivessem mais pessoas. A gente sabe que show gospel enche de gente. Por que enche? Porque o povo gosta de música. A gente sabe que certas campanhas para ficar rico, mesmo que depois ele fique decepcionado que não ficou tão rico, às vezes enche também. Né? Obra missionária nem tanto. Mas obra missionária é você se alinhar com o propósito redentor de Deus, com a expansão do reino de Deus pela obra missionária, até que o reino de Deus tenha a sua plenitude. E quando o reino de Deus tiver a sua plenitude, através da obra missionária da igreja, edificada por Jesus, santificada por Jesus, acompanhada por Jesus, batizada no Espírito Santo por Jesus, é por isso que dá certo, irmão, não é por causa de nós, é salvação de Jesus, graça do Senhor, misericórdia de Deus, capacidade que vem do Espírito, dá certo por causa de Deus, dá certo por causa da graça de Deus, dá certo por causa da misericórdia de Deus, mas um dia na plenitude do reino de Deus, nós estaremos lá. E nós falaremos, ao nosso Deus, ao Cordeiro, pertence a salvação. E você lá vai descobrir que você ficou muito rico, porque uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Talvez lá você vai ficar surpreso, que tem gente do Mali que foi salvo porque você orava. Tem gente do Mali que se converteu porque tinha missionário que você contribuía. Talvez lá você vai falar, mas naquela noite a gente só levantou 30 mil. Mas se eu soubesse que ia ser essa glória toda aqui, eu caprichava mais. Vai dar certo, por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Vai dar certo, apesar que nem você acha que vai dar certo. Às vezes você está aqui nessa igreja falando, eu não, Deus me usa, eu não. É porque você está crendo em mentiras. Você nunca será digno em si mesmo. Você é digno pelo sangue do Cordeiro. Você nunca será justo. Você é declarado justo pelo sangue do Cordeiro. Você nunca vai poder merecer. E você nunca merece mesmo. Por isso você recebe Jesus. Que você precisa dele. E através da sua obra vicária, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você é declarado justo, você é declarado filho de Deus, purificado pelo sangue de Cristo. Você nunca ia merecer ser templo do Espírito. Você recebe o Espírito Santo de Deus.
Aí você olha para você, você fala, mas eu não posso, eu não consigo, mas você não pode mesmo. E você seria meio doidão se achasse que você pode. Mas você pode dizer, de mim mesmo eu não posso, mas com Deus que habita em mim, eu posso. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Quando você olha para você mesmo e você se considera indigno, você até é. Mas se você continua se considerando indigno, depois de receber Jesus, você está menosprezando a obra redentora do Senhor. Se você olhar para você mesmo, você vai dizer, eu não posso, em si mesmo não pode, por causa de Jesus pode. Você está puro pelo sangue do Cordeiro, você é templo do Espírito pelo sangue do Cordeiro. Deus pode te usar, te levantar, te ungir, te dar dons, talentos, te usar para a glória dEle na sua cultura e para fazer diferença em outros lugares do mundo, porque através de Jesus você pode. Se você confiar em você mesmo, esse é o caminho errado. Esse é o caminho errado. Na força do nosso braço não vai. Com orgulho não vai. Quem crê que Deus pode te usar por causa do Espírito Santo que habita em você, fique em pé. Oh, todo mundo crê, aleluia. Todo mundo crê, aleluia. Todo mundo crê, aleluia.